Oi, gente, começando mais um Minha Revenda Talk. Você sabe que esse é o podcast, gente, que nasceu para inspirar, para ensinar e para mostrar, tanto para você que já é revendedor ou você que está procurando uma profissão, que está procurando uma saída, às vezes, financeira para a tua vida ou um negócio. E eu vim aqui e esse podcast é para mostrar para você que a venda direta é uma grande oportunidade de negócio. Aqui você vai aprender, vai se inspirar, a gente vai entender como é que faz o pessoal e você vai descobrir. Se você ainda não é uma revendedora, você vai descobrir que vender revistinha vale a pena sim, ser uma revendedora vale muito a pena. Por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comenta, isso é vital para a continuação desse podcast. Então, gente, a nossa parte a gente está fazendo, eu conto com você de verdade, se você um minutinho que seja, se interessou, se inspirou, aprendeu, faz isso pra gente, curte, comenta, compartilha, porque faz uma diferença imensa pro nosso negócio. E, gente, hoje eu estou aqui com um menino, eu acho que eu não sei se você gosta, pode chamar você de menino? Pode, pela idade pode. Aí sim, é um menino que é um grande homem também, e principalmente um grande empreendedor, e vocês vão conhecer tudo, como ele fez, porque ele fez tudo, sentou aqui, tem que entregar o ouro, não dá para levantar daqui e só contar a história, tem que entregar o ouro, revelar segredos, e ele vai fazer. E antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu tenho que agradecer a TFS. A TFS é que está oferecendo esse podcast, é nosso patrocinador, junto com uma marca, gente, que vale demais a pena, que é o Cuba. Cuba são perfumes de 100 e de 35 ml, sabe aquele famoso charutinho? Isso vende muito, há muitos anos, é muito conhecido. E talvez você não saiba, é importado pela TFS e pode trazer assim um aumento de renda bem grande para você. Então, você que tem loja, como eu, e quer colocar na tua loja, ou mesmo você que quer revender produtos, eu vou deixar aqui na tela a forma de entrar em contato, entre em contato com eles, fala que você viu no podcast e analisa aí, porque Cuba é uma marca que faz dinheiro. Gente, e hoje eu tô com um convidado aqui muito especial, eu quero falar para vocês e apresentar para vocês o Felipe. O Felipe, ele começou a ajudar a mãe num negócio que a mãe começou lá atrás e ele veio e com certeza trouxe todo o sangue novo, a jovialidade. Hoje eles têm a Casa da Beleza, uma loja com mais de 300 metros, trabalham com várias marcas, né? Não só com a marca direta, e ele vai contar pra gente tudo que eles fizeram, qual o caminho percorrido, o que fez, o que deu certo e até o que não deu certo, que a gente precisa saber para não fazer também. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Márcia. Mais uma vez, obrigado pelo convite, por estar aqui, por contar a história minha e da minha família. Eu que agradeço, na verdade, e eu acho assim, você tem uma história, né? Você e sua família tem uma história muito parecida com a minha, né? Eu obviamente no lugar da sua mãe, né? A Ione, que eu sei, aí inclusive um beijo para a Ione, querida, que foi, um dia eu encontrei a Ione, vale até a pena contar isso. E ela falou, ai, Márcia, faz um vídeo pro meu filho, que o meu filho é seu fã. E aí eu falei, gente, eu já tenho fã, né? E um rapaz, um jovem é meu fã. Foi muito bom, Felipe, eu lembro que eu fiz o vídeo e depois a gente se encontrou em alguns eventos, né? E a gente sempre gosta de reforçar isso, que a nossa história foi muito inspirada na sua mesmo. Porque no começo, quando a gente teve a ideia de montar uma loja, a gente ia visitar a sua loja em Osasco e foi de lá que começou a ter boas ideias para poder implantar também hoje na nossa. Olha, que gostoso, né? E é isso, gente, essa também é a ideia do podcast, é um inspirar o outro, aprender, ver que um fez, deu certo. E eu nem sabia disso, vocês nem se identificavam, vocês visitavam. Não, a gente ia tranquilamente lá, a gente ia como... Vocês me viam, não? Era o tempo que eu ainda ficava na loja? Não, foi ali em meados de 2015, 16 mais ou menos essa época aí. E aí, na verdade, a nossa história começou um pouquinho mais atrás, com uma revendedora, a Regiane, né? Eu conheço a Regiane, uma japinha, né? A japinha, nossa, essa daí a gente... Querida, nossa, a gente deve, assim, muito a ela, porque ela que incentivou a gente a
a poder fazer uma loja pronta entrega. Mas já era agente? No começo você já estava com seu... Era o que? Era seu pai e sua mãe, parece que eles tinham uma distribuição de Tupperware. Perfeito. A gente trabalhava só com Tupperware. Mas vocês eram revendedor, não? Não, era um centro de distribuição. Eles começaram como revendedor e logo eles foram subindo e aí eles tinham controle sobre as revendedoras. Então eles eram um centro de distribuição que dava apoio a essas revendedoras. Tipo, a revendedora retirava lá, tipo um ER hoje? Perfeito, perfeitamente. Ah, que legal. E aí eles eram da Tupperware? Isso, só Tupperware, e aí a Regiane tinha uma sala ao lado, né? Isso no centro de Barueri. E aí ela falava pro meu pai, né? Norberto, você tem que colocar Natura e Avon, você tem que vender Natura e Avon. E aí meu pai já, né, não queria muito saber, porque ficava com receio. Acho que é aquele medo, preconceito, tudo misturado. Tava né? ali no Porto Seguro dele, eu não queria arriscar muito. Então, aí ela deu a grande ideia da gente poder ir para Carapicuíba. Porque aqui é uma outra cidade, né? Barueri é uma cidade, aí ela sugeriu, então obviamente também, né? Porque ela não ia pôr vocês concorrente ali, um né? Do lado do outro, um do lado do outro. E aí, além dela dar a dica, ela deu a dica do local, então, da cidade para vocês irem. Perfeito. E nisso a gente foi conhecer. Isso eu estava terminando já o ensino médio, né? Você já trabalhava no tempo da Tupperware, não? Com eles? Eu trabalhei um período ali, bem no finalzinho, quando a gente já estava para sair de Barueri, né? Eu já estava ajudando meu pai a fazer as coisas, a captar mais revendedoras e tal. E aí foi quando a gente começou a ingressar para poder ir para Carapicuíba. Nisso a gente foi para ver as salas, né? Aí vocês compraram. E como é que foi? Vocês ainda continuavam com o ER? E aí, não. Terminou um para começar o outro. Perfeito, perfeitamente. A gente levou a Tupperware, porque era a única marca que a gente tinha, assim, a pronta entrega, tinha mercadoria, né? E então a Regiane veio e ela ajudou a gente com a mercadoria que ela tinha, ela ajudou a gente para poder colocar na loja. Olha que então bacana. O que a gente vendia, a gente repassava para ela e ficava com um pouquinho de lucro, uma margem significativa, né? E aí foi quando a gente começou a ingressar, a pegar mais gosto e fazer um cadastro na Natura, na Avon. Que legal. E você sabe que você falou uma coisa que é muito comum na venda direta, né? Assim, apesar da pessoa poder fazer um cadastro, tem muito isso é como se fosse um multinível, mas não é, um desdobramento, né? Eu vendo, aí eu pego você que vende para mim, né? Você não vende para a marca, você vende para mim. Eu mesmo, isso faz parte da minha história, ter pego revendedoras para vender. E isso é uma coisa muito comum. Mas ainda acho o mais legal disso tudo é essa coisa de ajudar, né? Sim. Na verdade, a Regiane te ajudou, né? Ajudou vocês, acabou ajudando a família inteira. E era bom para ela também, né? Porque agora você sabe, né? Que tem que vender, tem que alcançar para alcançar os prêmios. E com certeza a venda de vocês levou a Regiane também para um outro patamar, né? Claro. Ela, com a saída da gente, ela acabou ampliando a loja dela. Ela pegou um nosso espaço, que era do ladinho. E ali ela foi vendendo. E nisso, a gente lá, já meio com receio, assim, a gente foi olhar o ponto, viu que tinha um grande movimento de pessoas e tal. E ainda tinha Tupperware. Tinha Tupperware. Quero saber como é que foi. A pioneira. Você quando você decidiu que ia fechar lá a sua distribuição e ia, de fato, abrir uma loja de venda direta que vocês nem conheciam perfume, produto, nada? Nada. Assim, eu mesmo usava os perfumes do meu pai. Meu pai comprava do Boticário com Azar. Era o único eu ia lá e roubava um pouquinho. Se aquele fosse o único perfume do mundo. Perfeito. E nisso a gente não tinha entendimento de nada. Minha mãe tinha porque, né, já é habitual, né? A mulher já conhece mais é uma coisa o cosmético. E aí a gente ali, terminando ali 2014, começo de 2015, a gente começou a ingressar e foi para Carapicuíba. Foi o dia que aí vocês falaram, vamos alugar lá. Isso. E é para fazer uma loja de pronta entrega lá, que antigamente era o que? Avon, Natura, basicamente, né? Avon e Natura que mandava. A venda direta era Avon e Natura. E aí a gente encontrou numa galeria, era uma sala tamanho assim, minúsculo. Cabia, você colocar hoje o que a gente tem, não cabia um terço do que é. Você sabia que eu já tive franquia lá do Rei dos Catálogos? Acho que tem até hoje, né? Tem, ela fica no calçadão e ia subindo uma escadinha. Lugar, eu nem sei quando que inaugurei aquilo, faz muitos anos. E meu pai ia lá também para poder dar uma curiada para saber como que é. Mas já não era minha mais? Não, ali acho que já era uma franqueada. Uma franqueada, né? Perfeito. Já era uma franqueada. Legal. E aí foi nisso, a gente foi tendo as ideias, foi
foi criando, foi estudando, foi aprendendo e foi colocando em prática. Não, mas eu quero entender, vamos entender aqui a sua história, viu? Sim. Porque eu tô interessada demais, gente. Isso mexe muito comigo e eu acho que fica uma coisa aqui muito importante, que é família. Então, quantas mulheres estão aí trabalhando sozinhas? E eu sempre falo, marido que não atrapalha já ajuda pra caramba. Porque, olha, marido pra atrapalhar, Verdade, na verdade. venda direta, marido pra falar, larga isso não dá dinheiro, larga a mão, vai vender revistinha, nananã. Tem um preconceito Né? muito Tem grande. um preconceito muito grande de marido, né? Sim, E aí já eram os dois, né? Porque Perfeito. vocês viviam da Tupperware lá, do centro de distribuição, perfeito. e aí decidiram que o bom é que vocês buscaram referências, né, Sim, gente? sim. Então é isso, é ouvindo histórias. E, ó, quem dera tivesse um podcast lá na época, né? Não? Vixe Maria, já teria embalado de E aí jeito. vocês iam no Rei dos Catálogos, entrava na loja, Sim. via. Perfeito. Tinha outras também, né? Outras lojas por ali, a gente também sempre ficava de olho. Movimento, né? O movimento, e nesse lugar que a gente priorizou para poder alugar, a gente viu o grande fluxo que tinha de pessoas, porque tinha um pessoal que mexia com laboratório, que era exame, tipo, Exame, é muita essas gente. coisas, e o pessoal do transporte de ônibus, que o pessoal carregava cartão e tal. Ah, nossa, esse negócio fazia- de bem bom, né? Isso, perfeito. Gente, Aqueles... isso realmente, eu já dei muita dica no meu Instagram também sobre escolha de ponto, né? É E essencial. escolha de ponto, acho que primeira coisa é ver mesmo o fluxo de pessoas. E Perfeito. aí tem uma técnica que a gente usa, tem hora que não precisa, né? Porque tá na cara. Mas você ficar ali uns 15 minutos mesmo, com uma caneta, um pauzinho, contando quantas Foi isso que meu pessoas pai passam. fez. Ele fez mesmo Fez isso? Ele que ele legal. ficou lá sentadinho, tinha um banco lá na galeria, ele ficou sentadinho e ele viu aquele fluxo enorme de pessoas, porque formava animou. fila e a sala onde a gente priorizou era praticamente colada com esse pessoal que carregava os cartões, Caramba, fazia que renovação, né, carregava. E nisso foi quando ele teve a ideia, falou, não, aqui é o o lugar, ponto é bom. aqui é o ponto E certo. você já estava no negócio, não? Já estudando? ali, não, ali eu já tinha finalizado, né, Ah, você finalizei terminou? Terminei o ensino médio. Ensino médio. E aí ingressei e falei, não, acho que eu vou lá com meu pai pra ver como que é. Como é que é? Ia lá e Perfeito. tal. E aí vocês então alugaram uma sala. Era sobre loja ou já era sala de loja mesmo? Não, era sala tipo escritório. Tipo escritório. Mas era no chão. Não, era... Era sobre loja Sim, mesmo. sobre lá. É galeria. Você subia a escadinha, tudo pra poder chegar. E aí, vocês não fizeram uma coisa que a gente estava conversando, né? Eu conheço a história de vocês, é que ele é um caso de começar uma loja com revista. Ele não comprou estoque, não comprou Tinha nada. mercadoria, tinha nada. Não tinha nem balcão, nem mercadoria, nada. A loja que ele abriu, né? E Perfeito. hoje, quando a gente vê a Casa da Beleza, uma loja imensa, com tantas marcas, não dá para acreditar. Eu mesmo, você é o único que eu conheço que abriu a loja para vender com catálogo só. Então a pessoa via lá no catálogo e fazia encomenda, é isso? Perfeito. O que aconteceu? O pessoal ia recarregar o cartão e muitas vezes o pessoal precisava renovar o cartão. Então tinha que levar documento, tirar ia ter que xerox. voltar mesmo. Ia ter que voltar. E nisso o pessoal que fazia lá das empresas de ônibus não tinha máquina de xerox. E a gente tinha uma máquina antiga que meu pai sempre carregava com ele. Desde a época da Tupperware. E ele tinha uma mesa, ele colocou a mesa, colocou a máquina de xerox e a gente cobrava 25 centavos por xerox. Nisso, as pessoas iam lá para poder tirar xerox, já via as revistinhas, a revistinha na bancada, literalmente, né? perfeito. E nisso o pessoal falava, tem esse produto aqui. E as prateleiras, Tupperware ali, o Só com mínimo do Tupperware, mínimo, o resto mais nada. mais nada. Uns produtos outros que a Regiane ali dava ali pra gente, né? Verdade, Pra poder tinha essa ajudar. ajudinha também. E aí a gente falou, não, mas não tem agora, mas a gente consegue encomendar. Você me dá aí 10, 15 dias aí, eu consigo trazer a mercadoria para você. E a gente consegue dar um desconto. Melhor ainda, você não precisa pagar o valor que está na revista. Essa é a história do desconto. Do né? desconto. Que isso realmente é o que traz muito cliente, né? Cliente quer preço. Perfeito. E era só a mesa dele. E você não tinha custo, né? Não. Porque o seu aluguel devia Sim. ser baixo e tal, não Perfeito. investia em produto, o produto não estava lá. Realmente... É uma história engraçada, porque quando a gente foi alugar, o meu pai estava ali com o dinheiro contadinho, para poder, não sabia nem se ia virar e tal. Ele pegou, alugou, dinheiro contadinho, é igual você falou, não tinha bancada.
você ter ideia, a bancada eram caixas que a gente usava da Tupperware. A gente deixava ali e deixava a mesa e fez meio que um escritório. Tinha algumas prateleiras atrás, mas bem mínima assim, sabe? Não tinha muito recurso. Olha, você me falando isso, eu fico refletindo mesmo. Quem quer faz, né? Quem quer faz Quem quer acontecer. faz. É questão de fazer acontecer mesmo. Perfeito. E obviamente eu vou querer entrar nesse ponto com você, porque eu também já vi muita gente que às vezes se deslumbra, né? Nesse meio, então assim, eu vi uma loja, fui lá no Rei dos Catálogos, né? Que Sim. seja, fui lá no Rei dos Catálogos, uma loja enorme, nananã, e aí já quer abrir a loja enorme, encher de produto. Quanta gente, infelizmente, eu já vi fazer isso, sabe? Sim. Se deslumbrar com um universo que ainda é desconhecido e a gente tem que saber. Por isso que eu falo, Felipe, você como meu seguidor e fã, você é meu fã, Felipe? Número 1, mas... número 1, gostei. Então, como meu seguidor e fã, você deve saber que eu sempre uso uma frase que é assim: pensa grande, começa pequeno e rápido. Mas pensa grande, mas não precisa começar grande. A pessoa às vezes se deslumbra, começa um negócio grande e infelizmente, coitado, não sustenta, né? E aí a gente vai falar aqui também sobre administrar isso tudo, né? Sim. E aí, nisso você já estava com seus pais. Então tinha 3, pai, Perfeito. Mãe e filhinho. Perfeito. Na loja. Perfeito. E aí, como que vocês dividiam ali as tarefas? Como que era feito? Loucura, viu, dona Márcia? Minha mãe ainda tava com a Tupperware. Ela saía na rua para poder fazer captação de revendedores e tal. Que era o seu... Que é o... E aí ainda tava a loja lá em Barueri? A loja já tinha entendi. fechado e a gente levou para Carapicuíba. E ela pegava a gente para vender Tupperware para ela, pra ela ganhar. Perfeito. Porque ali encerrou em Barueri, a gente foi para Carapicuíba e abriu outra distribuição, digamos assim. E aí nisso, eu e meu pai, eu chegava da escola, né? Ali no finalzinho já. É filho único, Felipe? Filho único. Ah, que lindo! Nossa, que emocionante! Até me emocionei. Que lindo! E você deve ser uma felicidade muito grande para eles você ter ido também trabalhar. Mas ali os 3 tinha para comer, era dali, saía dali. Sim, era tudo dali. Sustento saía dali. Tudo. E eu saía, já ia, acordava de manhã, fazia o que tinha que fazer na escola, já pegava o trem direto, já ia para Carapicuíba para poder ajudar meu pai. E aí foi quando aí meu pai viu que tinha a possibilidade daquilo ser uma coisa rentável. Podia ser a renda da família, a renda ali é a renda principal. A segurança, de vocês. Perfeito. E aí foi quando eu comecei também a enxergar, eu falei, não, acho que daqui a gente pode fazer alguma coisa. Por exemplo, você tinha terminado o ensino médio, então você estava exatamente na hora que vai começar a escolher profissão, né? Porque aí você vai falar o que eu vou ser, o que eu vou estudar, que faculdade fazer e tal. E aí, nesse momento, você já tinha escolhido e já tinha entendido que a venda direta seria sua profissão? Tava ali decidindo ainda, né? Eu não tinha ideia do que ia fazer ainda. Eu comecei um curso de administração, só que era o período que eu estava trabalhando. E aí eu vi que a loja estava num boom assim enorme. Que o pessoal realmente gostou, o pessoal voltou muito pelo atendimento também. Então eu falei. Porque ali eram os 3 atendendo. Eram os 3. Quando o dono atende também é outro nível de glória, né? Aí você tem um olho pro negócio diferente. E aí foi quando o pessoal começou a gostar e voltar. Então, tipo, o pessoal não ia só carregar o cartão, vou dar um pulinho naquela lojinha. Não, eu já vou direto naquela lojinha. Que legal. Porque eu quero comprar o produto de lá. Você entendeu? Então o pessoal Mas hoje ninguém mais chama de lojinha, né? Não, agora Pelo amor de Deus, eu morria quando eu fazia minhas lojas. Você tem lojinha de Avon? Tem lojinha, né? Não tinha nem nome a nossa, era a lojinha Natura e Avon. Era bem Mas é isso. Que bacana. E aí você acabou se envolvendo. Sim. Pé de balcão mesmo, dona Márcia, eu não conhecia nada, não sabia que era um rímel, não sabia que era um blush. Mas se encarou ali. Fui com ali pulso firme e aprendi, soube sobre o negócio e que orgulho desenrolei. Que a Ione deve ter de você, né? Deve ser uma filho único e parceirão assim desse jeito, né? E aí um dia você falou, não, é isso. Tá decidido. E tá feliz pela decisão que você tomou? Sim, muito feliz mesmo. Muito mesmo. Olha, no começo, dona Márcia, é difícil, eu não vou mentir, é muito difícil. Porque você fica de olho assim, cara, será que é realmente isso que eu vou querer? E aí tem dias que você não entra nenhum cliente, você fica meio assim, cabisbaixo, mas eu fui com meu pai também, um guerreiro, não tem o que discutir, é o meu grande exemplo hoje,
Ele e minha mãe, né? Óbvio, não posso dizer Deixar que não. de lado, não tem como não falar deles, obviamente. E aí eu falei, não, eu vou insistir, porque eu sou um cara muito, assim, quando eu quero alguma coisa, determinado. eu vou até o fim, pode ter olha, certeza. eu vou te dizer uma coisa, vai ser sempre assim, viu? Porque se você é empreendedor, é assim, um dia entra 30 clientes, no outro dia não entra nada. Eu adoro essa frase que é super falada, que é uma montanha-russa. É uma montanha-russa, gente. Sim. Faz 30 anos que eu comecei a empreender e olha, o meu sobe e desce não para. Não para. Não para. Pior que vai ficando cada vez mais alto, né? Verdade. Antes você tá numa montanha-russa baixinha, depois ela vai crescendo, mas parar de ter sobe e desce nunca. A gente tá tendo essa experiência agora, de ser grande assim, sabe? De poder explorar isso aí. É bem bacana, eu tô gostando. A gente tá falando de ser grande o quê? A gente tá falando de uma loja física de 300 metros, que para mim, eu já passo logo a chamar de enorme, uma coisa assim, né? Bem que já grande. Tá ficando pequena, inclusive. Meu Deus, já tá ficando pequena? Chato. Olha só. E com quantos funcionários? Hoje a gente tem 9 funcionários. 9 funcionários, que começou lá só vocês? Só nós 3 e pé de balcão, a gente foi contratando 1, 2, 3 e hoje... E hoje vocês têm 9 funcionários já, e vocês 3 ainda trabalham ativamente na loja? Sim, a gente tá sempre tá todos os dias? Todos os dias. Hoje não mais, é mais flexível, né? A gente já consegue deixar na mão das meninas, tem 2 meninas que cuidam disso, né? São ali as, digamos, as gerentes. Uma coisa importante sobre o crescimento, né? A gente já tem um episódio aqui, depois eu posso até deixar aqui para vocês, a gente tem um episódio do Robson, falando da importância de delegar para poder crescer, né? Porque senão você não cresce também. E falar para você, isso que ele falou e isso que você ressalta é importante, porque quando você está fora, você consegue com a cabeça mais limpa, tomar decisões, ter mais ideias. Então é muito importante. Muito importante. Desde que eu tô mais flexível, nossa, as ideias estão aparecendo assim de monte e eu consigo executá-las. Nossa, então... a gente foi duro pro Rogério me tirar, meu marido, né, o Rogério, para ele me tirar atrás do balcão, porque eu só queria ficar ali vendendo. Não, mas eu não posso. E ele falava, Márcia, quando você sair de trás do balcão, você vai ter uma visão. E foi difícil. E eu vou falar aqui, para você que ainda não consegue sair de trás do balcão, faça isso. Tem-se um preço, né? Que nem como você falou, quando você é atendido pelos donos, o olho do dono, engorda o boi. É uma coisa. Mas eu garanto para você que o ganho é muito maior quando você não está ali preso no balcão e está falando com outras pessoas, conhecendo. Fala sério. Vamos falar de viagens aí. A primeira experiência que eu tive com viagem foi com Transformadores da Beleza. Foi o quê? Nesse ano passado? Não, foi a gente tá indo desde 2022. E aí depois que foi uma vez, nunca mais deixou. Ixi, agora eu quero ir. Agora e cada um que vai também é uma transformação no seu negócio. Sim, toda vez que eu vou eu conheço pessoas novas, tanto pessoas que têm loja pequena, quanto pessoas que já têm mais de uma loja, então eu sempre vou pegando ideias de... E como a gente aprende, né? Eu tenho 30 anos no negócio, mas eu conheço alguém que acabou de abrir ali, que ele fala um negócio, eu falo, caramba, você acha que você já sabe de tudo, você conhece, você pensa que sabe, a gente tem que estar sempre aberto mesmo. A mente sempre aberta. Mas que gostoso. E aí hoje na tua loja, então, obviamente você não é mais uma loja só de Avon e Natura, você tem quantas marcas lá? Hoje, Márcia, acho que eu vou ter umas 10 mais ou menos. Umas 10 marcas. Trabalha com perfume importado e tudo. Perfumaria importado, trabalho com perfumaria árabe também, que tá que é a moda, né? Que tem que ter. E o pessoal gostou bastante. Sempre estudo sobre as marcas que eu vou colocar. Tomo essa decisão juntamente com meu pai, minha mãe, e aí sempre procurar os produtos que estão hypados, né? Tipo TikTok, Instagram. Que é o caminho. Hoje você que cuida dessa parte digital. Perfeito. Hoje eu cuido da parte do Instagram, da loja, cuido da parte do TikTok também e no WhatsApp também. No WhatsApp eu vou revezando com as meninas, né? Porque falar pra você... Não, dá trabalho responder WhatsApp. WhatsApp... Pra você ter ideia, a gente tem 2 celulares na loja. 2 não, 3, desculpa. Um só tem um contato de 13 mil clientes. 13? 13 mil clientes. Nossa, que a gente tem, que compram ali fielmente com a gente. Você tem 13 mil clientes ativos? Ativos. Fora Instagram, né? Que a gente também manda pro Brasil todo. E aí...
vai numa escalada enorme. Nossa, vocês estão assim super de parabéns. Olha, eu vou até te fazer uma visita, viu? Boa. Qualquer hora eu vou visitar lá, quero conhecer, com certeza. Tá convidadíssima, a Casa pode da ir, Beleza. pode Vamos ir. deixar o Instagram aqui da loja também, né? Legal. O pessoal poder ver. Sim. Nossa, que bacana. E aí, qual marca mais você tá procurando aí? Quer colocar? Olha, agora fala pra você, como o espaço tá ficando pequeno já, eu tô dando uma segurada e vou continuar trabalhando com essas que eu já tenho agora. Porque o espaço de 300 metros tá ficando pequeno. Só que tem uma que eu não posso dispensar, que é a linha Cuba, né? Eu tô doido atrás de um fornecedor da linha Cuba. E Você aí... tá brincando, né? Não, é sério, você viu seríssimo. aqui eu falando, não, sério. Porque Seríssimo. Cuba que tá, inclusive, eu vendo Cuba, ó, meu Deus, acho que É maravilhoso. é muito antigo e é Muito. forte porque é barato e bom, né? Bom, nossa, a rapaziada, porque é igual você falou, a rapaziada é boa, e essa é boa. é preto no branco. Chegou, gostou, vou levar. Ah, então, homem, né? Não tem erro. É, e não tem erro. Cuba Gold. Cuba Você Gold. já vende Cuba? Não. Vendo. Você falou que tá procurando. Mas é que a BIM, eu pegava com a BIM, que era a distribuidora, né? Que inclusive tá. você me indicou. Ah, então. Nossa, eu já indiquei a BIM pra tanta gente, verdade. E aí eles deixaram de pegar a linha Cuba. E aí eu tô atrás de um fornecedor pra poder... então você vai pegar, pronto, tá cobrir esse- resolvido. Aí, ó, você falando, tá resolvido. Você vai pegar com a TFS. Porque a TFS não tem perigo porque eles importam, né? Não são uma distribuidora, Sim. é a importadora mesmo. Vai ter o contato nesse podcast aqui, Maravilha. mas eu passo pra você, vale a pena mesmo. Ah, sim, a Vende Cuba... muito, né? é É igual- barato e bom, né? muito, Produto Pra você bom. fazer dinheiro, ó, pessoal, pra você fazer dinheiro, é show de bola. Fazer dinheiro é bom, né? Oh. É verdade. E vamos lá, você ficou rico vendendo? Ó, dona Márcia, rico? Essa pergunta, né? Ainda não, mas Ainda não. conquistar coisas que eu tinha vontade, pode ter certeza que eu É. consegui através da venda direta, com certeza. Você acha, por exemplo, que com essa loja, com a venda direta, com esse Sim. trabalho que você faz, você conquistou muita coisa que talvez se você tivesse uma profissão, uma Eu acho que formação, demoraria muito, viu, muito dona Márcia? mais. Muito mais, e eu acho que não seria assim no nível que a venda direta te É entrega. bom, né? É bom demais. Uma vez eu tive num programa lá do Roda Roda e a Patrícia Bravanel perguntou pra mim: você ficou rica vendendo Jequiti? Aí eu, nossa, saia justa, né? Uma mulher poderosa lá perguntando pra você, gravando na televisão. Aí eu me lembro que eu falei: ó, no dicionário, e é verdade, no dicionário rico é aquele que tem suprido as suas necessidades financeiras. Aí eu falei, nesse caso, sou rica, né? Já Porque conquistei. graças a Deus eu tenho realmente suprido as minhas necessidades. Não é segredo para ninguém, eu falo que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente Perfeito. e financeiramente. E agora eu tô aqui nesse desafio desse podcast, porque eu também não quero que todo o conhecimento, toda a experiência, a visão principalmente Sim. que eu tenho, que acabe aqui, né? Que morra comigo. E é por isso que esse podcast foi criado, para inspirar, passar conhecimento, para que muitas pessoas possam vir conquistar tudo que eu conquistei. Mas para isso, ó, preciso que você curta, Siga, compartilha, comente, se inscreva Tudo. no canal. Gente, por favor, eu tenho que ficar repetindo isso. Eu falo que é meu momento de mendigar, mas eu tenho que ficar mendigando de vocês, porque é importante. Se você ainda não fez, faça. Vai fazer muita diferença pra gente que tá aqui desse lado, Sim. tentando trazer para vocês uma opção aí de vida, de Sim. negócio mesmo, Sim, né? trazer ideias, né? Você poder compartilhar ideias também, né? O sol brilha para todo mundo, então É tem que verdade, compartilhar nada ideias. de É egoísmo, importante. não. Deus tem tanto para dar que quanto ele não precisa tirar de mim para dar Não. para você, como a Regiane lá atrás, né? E Ajudou. olha, ela nem sabia, talvez, que vocês iam Virar prosperar esse- muito, né? E Perfeito. de repente até o discípulo superando o mestre, Perfeito. né? Porque Perfeito. hoje eu não sei, faz até algum tempo que eu não vejo Vixe, a a Regiane. Regiane tá, vixe, ela tá tem, voando ela tem, também? tem Carapicuíba também, loja, tem Barueri, então ela que não para. bacana, que legal. Ela faz sempre tempo tá que na eu não luta, vejo. sempre tá na luta. Você vendo ela, manda um beijo, porque é Pode uma deixar. pessoa querida e realmente não teve nenhum egoísmo, né? Não, de forma alguma. É, E todo mundo, de dona ensinar. Márcia, todo mundo que vai na loja fica encantado e pergunta como que eu posso começar esse negócio? Nossa, ainda hoje, sério? Vai. Teve um dia que foi um rapaz lá, eu fiquei acho que uns 30 minutos pra ele explicando como que é pra você fazer uma loja. Eu falei, ó, o começo de tudo, fiquei uns 10 minutos falando, não é fácil, não é fácil, E mas aos vamos poucos falar você disso, pode então. conquistar. O que foi, assim, as maiores dificuldades, algum perrengue que você lembra que vocês passam até hoje, perrengue? Só muda o tamanho do perrengue, né? Verdade. Mas o perrengue não vai acabar.
Pode ter certeza, não, porque o Rei dos Catálogos já tá grande, porque uma loja enorme da família tem perrengue. Tem. Mas você lembra de algum perrengue que vocês tiveram no começo? E que tipo, você falou, não, dessa vez... Olha, era um perrengue bom. Opa, perrengue bom. Eu conheço perrengue chique. Perrengue bom, não conhecia ainda. Perrengue bom, porque a gente sempre gostou de trabalhar com um balcão, né? E a loja foi ficando tão famosa e tendo tantas pessoas que a gente não tinha nem tempo de comer. Eu tinha que agachar embaixo do balcão e ficar... Já fiz isso. Vai, e aí engole e levanta. Levanta, né? E você com a boca cheia de comida e aí você vai atender o cliente e tal. E esse dia foi muito engraçado. Eu tava almoçando, era 3 horas da tarde, olha o horário que a gente vai almoçar. E aí, quando almoça. E a loja cheia, daquele monte de gente, eu engoli a comida, quase me engasguei. Passei mal. Sério? Porque na verdade é arriscado mesmo. Demais. Né? E aí eu pedi um tempinho, o pessoal, não, deu 10 minutinhos, fui lá atrás, voltei, agora eu vou atender, de boa. Mas assim, os perrengues que acontecem com falta de produto, furto, essas coisas é de praxe, né? Normal. De praxe. Você vê os meus vídeos, né? Ah, vixe, Maria. Eu mando para as meninas que trabalham com a gente falar, olha. Interessante, ó. Mais um que de repente, né? E às vezes a gente vê a falha no atendimento. Se a pessoa ficar perto do meliante, sim, né? Verdade. Poderia ter evitado. São coisas que acontecem que faz parte. É verdade. Tem que saber lidar. É verdade. Mas e perrengue assim de grana mesmo? Tipo, de dificuldade para pagar? Não teve? Não. Olha, como a gente trabalhou, como a loja foi... Devagar. Porque tem uma história... Tem uma história antes disso, que era... Quando a gente começou com Natura e Avon, a gente não tinha Boticário. Boticário estava ali engateando para venda direta. Nisso, a gente fez o cadastro Boticário, porque tinha que ter, é um produto que, né, dispensa apresentação, né? E a gente pegava de um distribuidor e esse distribuidor faliu. Então, aí nisso, um distribuidor parou de fornecer pra gente o Boticário, né? E a gente foi e pegou em outra cidade, porque o Boticário trabalha, né? Em cada cidade região, tem. E nisso a gente começou a ficar muito famoso com o Boticário, porque só a gente tinha Boticário. Só a gente. E a gente começou a comprar muito Boticário. Nisso aí, conforme aquele montante, você vai pegando muita mercadoria. Óbvio que vai vendendo, você vai conseguindo, né? A gente ficou muito famoso, começou a englobar, ter, a vantagem, sabe? Né? São a vantagem, só você na região e só você tem, então o pessoal acaba indo. Só que nisso, na galeria que a gente estava, o pessoal do cartão saiu, então já não tinha tanto aquele fluxo de pessoas, então só iam os clientes fiéis. E Dona Márcia, tinha tanta gente que não conhecia a nossa loja. Você me chama até de Dona Márcia. Tanta gente que não conhecia a loja e tinha os clientes fiéis e tinha tanta gente que não conhecia que o fluxo parou de acontecer. Então foi quando a gente ficou meio assustado. Que a gente falou, putz, os boletos estão chegando, já não tem tanto aquele fluxo de pessoas, não está entrando tanta gente. Nisso a gente já tinha mudado para outra sala. Uma sala já estava maior, mas no mesmo lugar. Perfeito, na mesma galeria. Aí a saída foi, não, vamos ter que ir para rua. Esse foi o nosso perrengue mais um momento assim de mais aperto. Perfeito. Mas isso, a administração sempre foi seu pai? Sempre. Que fez? Meu pai, eu digo que meu pai é o administrativo. E a minha mãe é as vendas. Comercial. Perfeito. Administrativo, comercial e você é o digital aí. E eu sou os dois. Você faz as os dois. E eu vim englobo o digital também. Nossa, gente, olha, é tão bom ouvir isso, essa história. Para você aí que tem um filho, eu conheço muita gente me procura e fala, Márcia, né? Eu também. Meu filho trabalhar comigo. Eu lembro que o meu marido, comecei eu, né? Sim. Meu marido inventou e eu comecei por total falta de opção. E aí o meu marido, no começo era o meu negócio, depois começou a dar certo, ele começou a perguntar, e o nosso negócio, né? Mas os meus 2 filhos não queriam, né? Eles entendiam e aí quando eles vieram, não, nenhum dos 2. Eu achava que já estava... Não, eles não começaram pequenos, inclusive o meu filho mais velho, que é o Renan, ele se formou. E ele ele também é um empreendedor, ele queria empreender,
Ele foi morar nos Estados Unidos, morar lá no Vale do Silício para construir a própria empresa, aí teve empresa, aí se lascou, porque não é fácil, né? Complicado. Até que um dia porque ele imaginava que se ele fizesse, viesse pegar a empresa da gente, que ele não ia ter mérito, porque ele queria fazer. Queria ser reconhecido. Coisa de... Sim. E aí, um dia ele entendeu que ele pode fazer a partir disso, né? Perfeito. A partir daí. E aí, o Renan veio trabalhar com a gente, que eu até vou trazer um dia aqui, porque faz muita diferença. Acredito que ele deve ter boas ideias. Nossa Senhora, fez muita diferença, né? E depois o Alexandre também veio. Hoje cada um também tem sua empresa, mas contribui. E é muito gostoso uma empresa familiar, né? Sim. Vocês não têm desavenças. Não. Porque a gente ainda tem que falar sobre marido e mulher e filho, todo mundo trabalhando junto. Como é que faz? A gente procura separar, né? Procura separar. O dinheiro, como que é? O dinheiro da loja é separado? Vocês têm uma retirada? Não, cada um tem seu, cada um tem sua verba para não ter problema, né? Porque a gente não pode mexer no... gente, é essencial. Não mexam no caixa da loja. Vocês têm loja, não mexam no caixa da loja. É muito importante. A saúde financeira da loja é muito importante. Perfeito. Mas isso não vale só para a loja, não, viu? Não, até para revendedora de porta a porta é muito importante saber que aquele dinheiro não é seu, porque é uma ilusão, né? Verdade. A gente começa a vender aquele monte, mas da gente mesmo é bem pouquinho. Tem que separar, tem que saber separar. Então, vocês souberam. A gente sabe. Meu pai é um administrador. Administrador nato. Ele é contador, né? Ele já vinha nesse ramo. E a história dele, breve aqui, ele trabalhava na Casa das Alianças. E nesse período teve um problema lá e tal, e ele acabou saindo. E aí ele já vinha da vida toda dele. Ele sempre foi bom com número, com administração. Então já vinha com essa bagagem, digamos assim, né? Então foi fácil de encaixar, né? Você vem com a mãe que sempre trabalhou com vendas e tal, e o pai administrativo. É uma soma de talentos, né? E você vem aí com toda a juventude, com rede social, com uma coisa mais atual. Faz total sentido mesmo. É muito bonito ver a família trabalhar junto. Olha, hoje a gente vê assim, mas você olha para trás assim, você fica até impressionado, porque foi duro, dona Márcia. Foi difícil, não é fácil. Foi difícil. O começo, olha, lembrem, gente, que esse podcast aqui tá no começo, tá duro. Se você não curtir, não compartilhar, não comentar, não se inscrever no canal, olha... Curte, compartilha, comenta, manda para todo mundo. Compartilha, manda aí para quem você conhece e tal, que vai que justo uma pessoa que está procurando uma oportunidade, às vezes não precisa ser da venda direta, né? Claro, pode ser, você pode se espelhar em outras coisas. Muitas pessoas podem. Muito bom a gente ver as gerações, né? Sim. Continuando, mudando, vindo gente nova para venda direta, porque a cultura hoje do brasileiro é assim, olha, a venda direta é só para aquela senhora, né? Nossa, o que eu ouvia disso aí, que eu ouvia. Se as meninas ouvem essa história de vender avô in natura, vender batom, imagina você então. Ixi, aí o pessoal perguntava, e o que você faz? Eu trabalho vendendo natura e avô. Natura e avô? Mas dá, né? Mas dá. Eu falo, carro zero, casa, não sei o que, conquistamos, tudo através da venda direta. A gente conquista. É um preconceito muito grande, principalmente para homem, né? Porque nossa, para homem, para jovem deve ser terrível. Maria. Mas eu tenho trazido uns homens aqui que, olha, já quebraram muita barreira, viu? Muita barreira. E a gente se espelha neles, porque é muito importante. É gostoso conhecer as pessoas, né? Demais, demais. Márcia, a primeira... já estamos íntimos. Você me chamava de Dona Márcia quando você sentou. Agora você já falou Márcia, eu já tô achando que... Tá? Pode falar Márcia mesmo. Perfeito. Tanto faz também. Perfeito. E foi quando, tipo assim, eu só ouvia falar... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu só ouvia falar do Robson, né? Porque o Robson, ele pegava também lá na Aero, né? Ali de Carapicuíba. E eu só ouvia falar... Pô, quem que é esse cara que vende tanto? O poderoso. Nossa, só ouvia falar. E aí, quando eu conheci ele a primeira vez, foi no Transformadores. E nisso, eu não conheci só o Robson. Eu já conhecia você, ela de longa data, né, pela sua história. E aí, acabei conhecendo os meninos da República, Kaique, Felipe. Gente boa. Você me lembra muito Kaique, viu? Você me lembra muito, muito. Até
aparência, assim, mas me lembro. Eu conheci o Kaique, ele tinha 23 anos, também pegou o negócio do pai e tal. Sim, deu continuidade. A história deles também. Tem que trazer eles aqui também. Vou né? trazer. Tem que trazer. E aí nisso eu acabei conhecendo também a Mariniche. Queridíssima. Você entendeu? Então são pessoas que foram agregando, né? Foram, tipo... É o famoso network, né? Eu falo pro pessoal, gente, se esforcem, tentem ganhar, porque depois de uma viagem, você nunca mais será a mesma. Perfeito. Não é? Perfeito. Não é exagero falar você quer ganhar o mundo. Quando você vai nessa, você quer ganhar o mundo. Então, é verdade. São histórias e ideias assim que você pega e é transformador. É verdade, isso vale o evento já fala, é transformadores da beleza. Transformadores então, mesmo e transforma mesmo. Né? É importante. É verdade. Mas, Felipe, olha, uma delícia conversar com você e, ó, já vou ficar o convite para você trazer a Ione aqui. O Norberto, será que vem? Não. Vem, o Norberto, ele fica ali no... administrativo. No burocrático, mas ele sim. Mas eu acho que porque eu quero falar muito aqui, tem um assunto importante para a gente falar sobre marido e mulher trabalhar junto. Isso também eu posso falar, né? Pode. Eu também trabalho... Vocês são um exemplo, você e o Rogério são um grande exemplo. A gente trabalha anos também junto, mas eu vou convidá-los ainda para estar aqui. Mas, de qualquer forma, foi um prazer te conhecer. E agora eu também sou sua fã, né? Então, agora obrigado. A gente vai ter chumbo trocado. Também sou sua fã de verdade. Você, com certeza, é um filho querido, um grande empreendedor, um menino com visão, né? Que conseguiu enxergar a oportunidade que eu luto tanto para que todo mundo enxergue. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Cuba, o perfume que você precisa, né? Sim. Que é importado pela TFS, e Cuba vende coisa boa, vende com muito. Preço bom, não é? Vende você muito. Falou que está procurando. E aí, gente, a Cuba Gold, com certeza, é um dos itens mais vendidos dentro do Rei dos Catálogos. O disparado. Disparado. O Cuba vende a linha geral, mas assim, fica mais uma dica específica aí. Pensa no Cuba Gold, gente, que vai vender e vai vender muito. Muito obrigada, TFS, a Cuba. Obrigada a você. Lembrando que momento mendigar aqui. Vamos lá, pessoal. Eu tô mendigando aqui com vocês a curtida, o compartilhamento, o comentário e se inscreva no canal, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.